Graça e paz, Igreja do Amor. Antes da minha mãe pregar, eu vim dar uma palavra que na Bíblia está escrito que Romanos 8:28, tudo dá certo para aqueles que amam a Deus. Eu amo vocês. Mua! Glória a Deus. A menina já quer pregar. Não tem como ela não querer, né, gente? O pai prega, a mãe prega. Glória a Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar? É só para você dar uma acordada. Não é por nada, não. Eu quero pedir muito sua ajuda hoje, porque eu estou numa maratona essa semana e só Deus sabe como eu estou aqui pela fé, porque eu fiquei querendo gripar e estou um pouco cansada. E eu acho que a fome de vocês arranca a grandeza da gente. Então, quando eu pregar, gente, não fica olhando para mim assim não, tá? Dá um amém, dá um glória a Deus, dá uma força que ajuda. Amém, gente? Olha que igreja linda, abençoada. É tão bonito daqui a gente em pé, ó, chega da vontade de parar tudo, tirar uma foto. Olha só que lindo. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai. Estarmos aqui em Tua casa é um privilégio, Senhor. Como é bom estarmos na Tua presença. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos aprender contigo. Queremos ser impulsionados pela Tua palavra. E por isso, nessa noite, Senhor, nós Te pedimos, fala conosco. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto, a nossa mente, e Te pedimos que a Tua palavra seja um canal de consolo, de ânimo, de refrigério para a nossa vida essa noite. E que em nome de Jesus, em tudo, o Teu nome seja engrandecido. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que Sara já deu a deixa para a gente sobre o que nós íamos falar. Romanos 8, 28. Se você não estiver com Bíblia, não tem problema, aqui no telão nós temos o texto, você pode acompanhar com a gente. Em breve nosso telão vai estar bem grandão, glória a Deus. No finzinho do mês, acredito que está chegando, não é isso, Manuca? Novembro já estamos aí, com a graça de Deus, nós conseguimos comprar, glória a Deus, que era o que tinha de mais caro aqui na igreja, era exatamente isso, mas ele vai ficar bem grandão, e depois nós vamos comprar mais 2 projetores, um para cada lado, então quem ficar desse lado e desse também vai poder ver com muita mais facilidade, vai ser cada vez melhor. A gente está sempre melhorando, você não tem noção do tanto que a gente está em obras, né? Não é só aqui, no lado das crianças. Algumas pessoas aqui não sabem, né? Mas vocês sabem que esse paredão todinho atrás é de sala? Daqui até lá no fim, tudo isso aqui é sala. Tudo isso aqui é sala que nós estamos fazendo. Um administrativo, tem secretaria, tem sala de aconselhamento. Então a gente está trabalhando para dar o nosso melhor. E cada dia a gente está sempre melhorando, amém? Você vai me dar 30 segundos para eu botar meu brinco que caiu. Vou colocar não, porque ele está ruim de colocar. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso, gente? E sabemos que as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso, gente? É, gente? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ele continua, ele diz, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe, todos nós que estamos aqui fomos chamados segundo um propósito de Deus. Deus tem um propósito especial na vida de cada um de nós aqui. Talvez o propósito que Deus tem na minha vida não é o mesmo que Ele tem na sua e na vida da pessoa que está do seu lado. Mas essa é a beleza de servirmos a Jesus.
Porque Deus nos fez seres únicos, especiais para Deus, né? Cada um de nós aqui tem um chamado diferente de Deus. Ele não nos fez em série, Ele nos fez diferentes e Ele sonhou sonhos diferentes para cada um de nós. Mas a Bíblia diz que Ele nos chamou para um propósito. Isso significa que não existe nada, absolutamente nada que aconteça na sua vida por acaso. Nada que aconteça na sua vida sem razão, sem motivo. Tudo que acontece na nossa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas é bem verdade que muitas vezes na nossa vida, algumas interrupções acontecem, alguns imprevistos acontecem. Nós estamos fazendo a viagem da vida e de repente nós passamos por situações tão difíceis, tão delicadas, e nós não conseguimos compreender o que esse texto diz, que todas as coisas cooperam para o bem. Porque às vezes a gente acha que o que traz o bem para a gente são só as situações favoráveis, são só as coisas boas que nos acontecem. Mas a Bíblia diz que tudo que acontece na nossa vida vai concorrer para o nosso bem. E quando nós passarmos por aflições, por lutas, por dores, por desespero, nós precisamos ter esse texto em mente. Quando a gente tem essa palavra no nosso coração, a gente entende tudo coopera para o bem, não é? E nós que somos cristãos temos esse entendimento, né? Às vezes a gente está andando aí, a gente perde um avião, perde um ônibus, perde um Uber, e a gente quer se desesperar, a gente quer aperrear, mas aí a gente lembra, tudo coopera para o bem. Vai que naquele ônibus ia acontecer um acidente, não é verdade? É ou não é, gente? Por quê? Porque tudo coopera para o bem. Então, independente de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, nós precisamos ter esse texto firmado em nosso coração. E muitas vezes, nesses momentos difíceis, talvez não tão simples como esses que eu acabei de citar, nós não entendemos que aquilo vai cooperar para o nosso bem. E a gente começa a brigar com Deus, a gente começa a contender contra Deus, e a gente começa a perguntar, mas Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? E a gente começa a brigar com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode perguntar para Deus por quê. Porque durante muito tempo eu ouvi muita gente dizendo assim, não pergunta para Deus por quê não, pergunta para Deus o para quê, não é? E eu tinha um medo de perguntar o porquê para Deus de certas coisas. E quando eu passava por umas lutas, eu não perguntava. Mas olha, experiência própria. Deus é o nosso Pai. Ele nos ama. Nós podemos perguntar qualquer coisa para Ele. A gente pode sim perguntar por quê. Pode ou não pode, gente? Porque somos filhos. Mas é muito mais proveitoso para mim e para você perguntarmos, para que eu estou passando por isso? Senhor, me ajuda a encontrar o sentido por trás dessa situação difícil. Me ajuda a entender como o Senhor quer que eu saia desse imprevisto da vida, dessa interrupção na minha vida. E com certeza isso vai ser bem mais proveitoso para você. E hoje eu quero falar sobre uma história que eu gosto muito, até já preguei ela no capítulo 27, mas hoje eu vou pregar no capítulo 28 de Atos. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 28. Atos capítulo 28, do verso 1 ao verso 9, nós vamos ler. Se você abriu, diga amor. Se você não abriu, diga misericórdia. Vou dar mais um tempinho para você abrir. Atos 28, a partir do verso 1, diz assim: quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazendo frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de graveto e os que estavam jogando
e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele poderia ficar inchado e que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que nada acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos os seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, todos os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Deus havia chamado o apóstolo Paulo segundo um propósito. Deus havia dado uma missão para Paulo. Paulo estava indo pregar o evangelho de Jesus em Roma e ele precisava falar de Jesus para César. E nesse texto conta que Paulo enfrentou várias interrupções para fazer isso. No capítulo anterior, 27, mostra que Paulo entrou no navio como prisioneiro, com algemas, e ele entrou ali para ir para Roma. Mas ele sofreu tempestade, tufões, naufrágios, e quase que ele morre, quase que mandam matar todos os prisioneiros. Mas Deus salva a vida de Paulo, e depois dessa confusão toda, ele vai dar em uma ilha chamada Malta. Ele vai ficar ilhado. E sabe, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo na Bíblia, a gente vê um grande homem de Deus. Que exemplo, que amor, que integridade, que paixão por Jesus. Paulo estava obedecendo a Deus, Paulo estava fazendo os princípios da palavra de Deus. Mas a gente vê também quantas interrupções ele teve. Quantos sofrimentos ele passou, quantas situações difíceis, quantas coisas ruins ele teve que enfrentar. E muitas pessoas pensam que a vida cristã é uma vida assim, tão bonitinha, tão cheirosinha, tão gostosinha, tão maravilhosinha, tão perfeitinha, que porque a gente serve a Jesus, nada de ruim vai acontecer com a gente. Mas quando nós olhamos para a história de Paulo, nós vamos ver um homem que estava servindo a Jesus, mas que passou por toda sorte de interrupções, de sofrimentos, de danos, de situações difíceis. E essa era uma das situações que estava acontecendo com Paulo. Mas sabe, quando nós sofremos tufões e situações difíceis na nossa vida, uma coisa que nós precisamos ter em mente é Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em meio às dificuldades da nossa vida e os momentos difíceis, nós precisamos entender o que o texto diz. É necessário que vá dar a uma ilha. O texto diz, é necessário que você vá para uma ilha. Era necessário que Paulo parasse na ilha de Malta. E venhamos e convenhamos, ninguém gosta de ficar ilhado, não é verdade, gente? Quando a gente era criança, a gente estudou que uma ilha era um pedaço de terra coberto de água por todos os lados. Ninguém aguenta ficar numa ilha, a não ser que seja uma ilha paradisíaca, num resort, num hotel, com uma bandeja de comida na nossa frente. Mas ficarmos sozinhos em uma ilha, sem saída, não é nada favorável. Ninguém gosta. Mas a Bíblia diz que é necessário que vá dar a uma ilha. Era necessário que Paulo fosse parar naquela ilha. E muitas vezes a gente vai parar numa ilha na nossa vida. Tudo está bem, tudo está correndo bem. Aí de repente a gente entra num navio, passa tempestade, passa tufão, passa trovão. Parece que tudo começa a dar errado e de repente a gente fica preso numa ilha. Não é verdade? Quantos de nós já passamos uma experiência dessa? Mas a Bíblia diz que é necessário que vai dar a uma ilha. E sabe o que eu acho mais interessante? Que quando a gente é cristão e passa por isso, isso não deveria acontecer, mas acontece. Quando a gente vai bater numa ilha, muitas pessoas dizem o quê? É castigo de Deus.
Ah, isso é Deus provando. Isso aí deve ter sido pecado. Isso é Deus tratando com a vida dessa pessoa. É ou não é, gente? Se a pessoa é solteira, diz logo, está em fornicação. Isso é fornicação, isso é a mão de Deus. Está pesando. Mas quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente não vê nada disso. Paulo estava andando em integridade, em obediência, em fidelidade a Deus. Aí, quando não é isso, e a gente constata que não é isso, aí a gente diz é o quê? Bota a culpa em quem? No diabo. Pensa num camarada que leva a culpa a Satanás, não é? O diabo está com raiva. O diabo se levantou para me destruir. O diabo se levantou para acabar com minha vida. E quando a gente vai olhar o texto, a gente vai perceber que não era bem isso que estava acontecendo. Não era algo que o diabo havia se levantado. Não era uma investida de Satanás. Era um propósito de Deus que Paulo fosse parar em uma ilha. E sabe, hoje eu quero falar para você que talvez está em uma ilha. Está em uma situação difícil na sua vida, ou já esteve. O que é que Deus quer com a gente em uma ilha? Por que é necessário passarmos por algumas ilhas na nossa vida? Por que é necessário passarmos por situações difíceis? E o que é que nós vamos fazer quando nós estivermos em situações difíceis? Qual é o cronograma de atividades quando a gente estiver em uma ilha? Primeiro lugar, o que é que Deus quer comigo e com você em uma ilha? Na ilha nós vamos descobrir mais de Deus. Você pode falar comigo? Diga assim, na ilha nós vamos descobrir mais de Deus. O versículo 3, o 4 e o 5 diz assim: Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se à mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão dele e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não deixa vivê-lo. Mas o versículo 5 diz assim: Paulo sacudiu a cobra dentro do fogo e não sentiu nada. Na ilha é o lugar de nós descobrirmos mais de Deus. Todo mundo aqui vai me dar razão de que nós, quando estivemos numa ilha na nossa vida, esse era o momento que a gente vivia mais milagres do Senhor. É verdade ou não é? Quando a gente está na situação mais difícil da nossa vida, é quando Deus se revela a nós. É quando nós vemos o sobrenatural de Deus, porque a ilha é um lugar de Deus se manifestar a mim e a você. Quando Ele nos leva para uma ilha, é porque Ele quer que a gente conheça Ele mais de perto. Ele quer que nós possamos ver milagres. Ele quer que a gente veja o sobrenatural. Ele quer que a gente tenha grandes experiências. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo chegou na ilha, de cara foi picado por quê? Uma cobra. Gente, ele foi picado por uma cobra e nada aconteceu. Do mesmo jeito que ele estava, ele ficou e nada aconteceu. Por quê? Porque a ilha é um lugar que nós vamos descobrir o sobrenatural de Deus. Na ilha é um lugar de estarmos mais perto de Deus. Quantas vezes a gente não tinha condições, estava num aperto financeiro, numa ilha deserto, aí Deus manda assim uma provisão do nada para a gente, não é? Por quê? Porque a ilha é o lugar de experimentarmos mais de Deus. A ilha é o lugar onde Deus se revela a nós. Então, se você estiver em uma ilha, você precisa estar sensível para receber o sobrenatural de Deus. Você precisa estar sensível para entender: ei, Deus está querendo fazer algo grande. Não, Deus não está querendo mandar uma cobra para te picar, para fazer você cair duro e morto. Deus está querendo te deixar, permitir uma cobra te picar para dizer: você vai pisar serpentes e escorpiões e nada vai te fazer mal. Você vai beber veneno, mas não te fará mal algum, coisa mortífera. É isso que a Bíblia diz. Quando Deus nos leva a uma ilha e quando nós somos picados por uma cobra, por mais difícil que possa ser, é Deus querendo dizer: eu quero manifestar o meu poder na sua vida. Eu quero que você veja com seus próprios olhos o que eu sou capaz de fazer. A ilha é um lugar onde Deus se revela a mim e a você. Mas não somente isso. Na ilha, em segundo lugar, tem gente precisando da gente. O texto diz no versículo 8 e no versículo 9, diz assim: o pai dele estava de cama, doente. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Sabe, quando nós passamos por uma ilha, muitas vezes é porque tem gente precisando na ilha da gente. O texto diz: todas as coisas cooperam para o bem, mas não é só para o nosso bem. É para o bem de todas as pessoas que amam a Deus. É para o bem de todas as pessoas que estão ao nosso redor.
Quando nós passamos por situações difíceis, nós precisamos ter sensibilidade para entender. Ei, nessa ilha que eu estou, tem alguém que precisando de mim. Paulo estava fazendo uma viagem. Deus interrompe a viagem, vai parar numa ilha. Quem era que estava precisando de Paulo? Um homem chamado Públio. A Bíblia diz que Públio era o chefe da ilha. Um homem riquíssimo, gente, que tinha tudo ao seu dispor. Mas o dinheiro de Públio não podia comprar a saúde do seu pai. O seu pai estava enfermo, já morrendo. Deus leva Paulo até aquela ilha por amor a quem? Por amor a Públio, por amor ao pai de Públio. Por quê? Porque na ilha tem gente precisando da gente. Então Paulo vai até aquele homem, impõe as mãos sobre ele. Ele é curado, mas não somente aquele homem. Todos os outros enfermos da ilha descobrem, vão até Paulo e são curados. Ei, mesmo que você esteja passando uma situação difícil, você precisa entender, quem é que Deus quer abençoar aqui nessa ilha que eu estou? A quem Deus quer falar? A quem Deus quer me usar? É assim que acontece na nossa vida. Foi assim que aconteceu comigo. Quando eu fiquei internada 3 meses na UTI de um hospital com minha filha, tinha muita gente precisando de mim ali. Porque por mais que eu estivesse na ilha e por mais que eu estivesse sofrendo, tinha gente que também estava na ilha, mas estava sofrendo mais que eu, porque não tinha Jesus. Então Jesus me levou para uma ilha cheia de gente ilhado que não tinha ele. Para quê? Para levar Jesus. Ei, se você estiver numa ilha passando uma situação difícil, tem gente também nessa ilha que está passando uma situação pior. Por quê? Porque não tem Jesus. Você é a resposta. Você é a pessoa que vai orar e os enfermos vão ser curados. Você é a pessoa que vai levar esperança. Você é a pessoa que vai levar fé. Você é a pessoa que vai salvar Públio, o pai de Públio e todos os doentes da ilha. Então não fica achando ruim que você está na ilha. Você está na ilha porque você foi chamado segundo um propósito de Deus. Tudo que acontece na nossa vida acontece para o nosso bem. Por quê? Porque fomos chamados segundo um propósito. Nada na nossa vida acontece por acaso. Tem uma missão, tem um porquê por trás de tudo isso. E nós precisamos entender todo esse desvio de Paulo, todo esse contorno de Paulo, porque ele estava indo para Roma para passar numa ilha, para salvar quem? Para salvar um homem com febre, para salvar doentes que estavam enfermos, que não sabiam mais o que fazer. Porque nosso Deus é assim. Quantas vezes Ele nos faz trocar o caminho e a gente percebe que tinha alguém precisando da gente naquele caminho, não é? Trocar a cadeira, o assento, o lugar onde nós estamos. Por quê? Porque nada acontece na vida da gente por acaso. Nada acontece sem querer. Nada. Foi assim com José. A gente olha a vida de José. Ele vivia com seus pais, com seus irmãos. Uma vida tão favorável, tão boa. E de repente tudo começa a dar errado na vida dele. Ele vai parar em uma ilha. Por quê? Porque os seus irmãos o vendem. Ele vai parar dentro de um poço. Depois ele é vendido para uma caravana de ismaelitas. E ele trabalha como escravo. E ele trabalha muitos anos para um homem que ele deu lealdade e fidelidade. E de repente, por causa de sua escolha de integridade, ele é mandado para uma prisão. Mas não era uma prisão qualquer. Ele é mandado para onde? Para uma masmorra. Aí lá José amarga mais e mais. Mas ele faz amizade e diz: quando você sair daqui, não esquece de mim, se lembra de mim. E aí o que é que acontece? Se esquecem de José. Sabe, dos 17 aos 30 anos de idade, José fica dentro de uma ilha, sozinho, sem família, sem irmãos, sem amigos, sem ninguém. Mas José havia sido chamado segundo um propósito. José estava na ilha para salvar todo o Egito e toda uma geração que ia morrer de fome. A Bíblia diz que quando seus irmãos vieram até ele, José poderia ter dito: agora eu sou o manda-chuva, agora eu sou o príncipe, quem manda aqui sou eu, porque vocês me fizeram amargar e ficar anos e anos na ilha, sofrendo. Mas José não faz isso. Ele diz o que para os seus irmãos? Não se aflijam por ter mandado para cá, pois foi para salvar um remanescente de Israel que eu vim para cá. José tinha consciência que ele havia sido chamado segundo um propósito. Quantos anos José passou numa ilha só para salvar toda uma geração? Nós podemos passar momentos na nossa ilha, mas há um propósito por trás disso. Há uma missão muito maior que Deus nos escolheu. José poderia ter se rebelado. José poderia ter dito: Deus, por quê?
Eu sempre fui um bom filho, eu sempre fui fiel. Eu estava só levando comida para os meus irmãos, eu estava fazendo o que de errado? Por que me jogaram nesse poço? Por que me fizeram amargar anos e anos numa masmorra? Se eu fui leal, eu não traí o meu Senhor. José tinha todos os motivos para amargar na ilha dele. Mas José sabia que ele tinha sido chamado segundo um propósito. Qual era o propósito? Salvar o Egito. Se não fosse José interpretando aquele sonho, como eles iam guardar aquela comida? Se não fosse José para proteger os seus irmãos, a sua família e o seu povo, como o povo de Israel ia achar um lugar guarida? Você entende o que eu estou querendo dizer? José passou anos e anos na ilha, mas havia um propósito. Eu não sei quanto tempo você está numa ilha, mas deixa eu te dizer, há um propósito maior. Existem pessoas precisando de você. Existem pessoas que estão precisando daquilo que Deus vai fazer através de você. Talvez quem você vai salvar na sua ilha é sua família. São seus amigos, é uma vizinha, é uma pessoa doente. Eu não sei o que é, mas há um propósito por trás da ilha. E o propósito de ajudar as outras pessoas. O próprio Paulo estava em outra ilha antes de fazer essa viagem. A Bíblia diz no capítulo 16 de Atos que ele foi para onde? Num cárcere. Ele estava levando o evangelho de Jesus e de repente ele foi preso. E lá no cárcere ele foi açoitado, apanhou e passou toda a sorte de mal. Tudo por quê? Por causa de um carcereiro e da família dele. Você percebe que Deus permitiu Paulo ir para uma cadeia, apanhar, levar uma surra por amor a um carcereiro e a sua família? Olha bem para mim. Nós não podemos viver uma vida qualquer, uma vida vazia, centrada em nós mesmos, porque o mundo não gira em nosso redor. Tudo que a gente passa na nossa vida tem um propósito. Paulo estava ali sofrendo para salvar a vida e o destino de toda uma família, do destino eterno da perdição. Paulo estava ali para salvar aquela família. Deixa eu dizer para mim e para você, sua vida existe para salvar a vida de outras pessoas. Sua ilha existe para socorrer a vida de outras pessoas. Quantas vezes a gente está na nossa casa, a gente abre a porta da nossa casa para uma célula, a gente é líder e a gente está ali servindo a Deus. Quantas vezes a gente está cansado? Quantas vezes a gente está desmotivado? Quantas vezes tudo que a gente precisa é de um colchão para dormir e de uma cama, não é? Mas Deus diz assim: ei, me dá uma hora por semana na ilha da sua vida para socorrer outras pessoas. E quantas vezes a gente vira as costas e diz: não quero não, preciso fazer outras coisas mais importantes. E aí sabe o que é que acontece? Nós vivemos uma vida sem propósito. Sabe, Paulo tinha um propósito, José tinha um propósito, e eles não estão aqui na Bíblia por acaso. As histórias não estão aqui por acaso. Esse livro não é regra de fé e prática da gente por acaso. Ele existe para quê? Para a gente imitar, para a gente fazer, para a gente ir atrás. E por mais difícil que seja para a gente cumprir. Eu com certeza, se tivesse que escolher, hoje eu teria chegado em casa e teria dormido. Porque só Deus sabe como eu estou aqui. Meu ouvido, eu não estou conseguindo ouvir nada. Vocês estão dando glória a Deus, não estou nem ouvindo vocês. Porque está todo tapado o meu ouvido. Porque eu estou gripada e no avião a pressurização tapou aqui, foi uma dor infeliz. E aí Arthur disse: fique, meu amor, descanse. Eu vou mandar o pastor Rodrigo pregar. Eu podia. Tenho certeza que ele ia pregar até melhor do que eu. Mas eu tinha marcado um compromisso. E eu disse: eu não vou falar, eu fico lá 2 horas, 3, 4, quando chegar em casa eu durmo. Eu já até preparei tudo maquiavélico aqui na minha cabeça. Eu disse assim: quando eu chegar em casa, eu vou dar um maracujazinho para as meninas, né? Para elas dormirem amanhã até tarde, para eu conseguir dormir. Sabe por quê? Porque na ilha nós temos um propósito de ajudar outras pessoas. Na ilha é um lugar, a gente vê a manifestação do sobrenatural de Deus. Na ilha é um lugar de dar a mão a outras pessoas. Mas na ilha é um lugar onde os domínios opressivos são anulados.
O versículo 8 e 9 diz que depois que o apóstolo Paulo orou pelo enfermo, todos os outros doentes vieram até ele. Por quê? Porque a ilha da nossa vida é somente um pretexto para Deus acabar com todo o domínio opressivo de Satanás. Precisava de um homem que se dispusesse a ir à ilha para que aqueles demônios de enfermidades que estavam prendendo todas aquelas pessoas fossem expulsos e aquele povo fosse liberto e vivesse algo sobrenatural de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que você estiver numa ilha, tem autoridade para anular os domínios opressivos de Satanás. Quantas vezes a gente está numa ilha, a gente entra no nosso quarto, na nossa casa, a gente fecha a porta e a gente começa a orar: Satanás, sai da minha casa em nome de Jesus, não é? No instante a gente pega a autoridade. É ou não é, gente? No instante a gente bate a mão na cabeça dos filhos, todo espírito de rebeldia, sai em nome de Jesus, minha família, a gente fica logo crente. Fica ou não fica? Fica. Porque a ilha é o lugar onde os domínios opressivos são anulados. Parece que Deus manda uma autoridade do céu para a gente diz: pronto, é agora. Deus vai fazer agora. Pronto. É exatamente isso. A ilha é o lugar onde Deus quer tirar de nós, arrancar de nós a autoridade que Ele mesmo já nos deu. A força, a intrepidez, a ousadia que Ele mesmo já nos deu. Para mandar com que todos os domínios opressivos que estão nos perturbando e perturbando outras pessoas sejam anulados. Mas não somente isso. A ilha é um lugar onde nós somos abastecidos para prosseguir viagem. Ah, gente, eu amo Jesus, porque você não pode ler a Bíblia de todo jeito. Você tem que ver Jesus na Bíblia. Você tem que ver o propósito na Bíblia. O que é que o verso 10 diz? Eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Meu Deus, gente, é forte isso aqui, é ou não é? Sabe por quê? Na ilha da nossa vida é um lugar onde nós somos abastecidos para prosseguir viagem. A Bíblia diz que Paulo era um náufrago. Ele chegou na ilha de Malta como? Esfarrapado, sujo, fedendo. Ele tinha passado por tufões, tempestades. Com certeza ele ainda tinha resquício de correntes nos seus braços. Ele chegou naquela ilha sem credibilidade. E as pessoas podiam olhar para ele e pensar o quê? Ele era um prisioneiro, podia pensar que ele era um assassino e o pior dos homens. Ele chegou ali sem moral, sem credibilidade, chegou sem dinheiro, chegou sem recursos, chegou sem nada. Mas a Bíblia diz que porque ele foi fiel na ilha, porque ele cumpriu o propósito de Deus na ilha, porque ele abençoou as pessoas na ilha, porque ele orou pelos enfermos na ilha, ele saiu abastecido da ilha. A Bíblia diz que os próprios habitantes da ilha disseram: não, Paulo, você não vai voltar sem nada. E eles presentearam Paulo e deram comida e deram tudo o que era necessário para ele continuar a viagem. Na ilha é o lugar onde você vai sofrer talvez, mas você vai ser abastecido para continuar. Paulo tinha sido abastecido, ele não tinha nada, ele chegou de mãos vazias. Paulo chegou sem nada, sem credibilidade, mas saiu cheio de honrarias, porque Deus honra a quem é fiel, a quem persevera na ilha, a quem sabe o seu propósito na ilha, a quem sabe por que foi chamado, aqueles que sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo chegou um prisioneiro, sujo, velho, esfarrapado, e saiu como um grande homem de Deus. As pessoas olharam: não, a gente não vai deixar Paulo sair desse jeito. Vamos encher Paulo de presente. Vamos dar ele tudo o que ele precisa. Vamos encher o navio dele para ele prosseguir viagem. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está numa ilha só para encher seu navio. Você está na ilha só para Deus encher o seu navio de fidelidade, de amor, de bênção, de provisão, de recurso, de tudo que você precisa para continuar. O pit stop da ilha é só o meio de Deus de colocar a gasolina. É só o meio de Deus de preencher sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente acha que a gente está indo para a ilha para ser destruído. Perdi tudo, Jesus, na ilha. Tá vendo? Dei tudo que eu tinha. O mar levou, a chuva levou. Fica calmo. Vai chegar a hora do seu navio ficar cheio de novo. Vai chegar a hora dele ser cheio novamente. Vai chegar a hora. Quantas vezes o diabo não coloca isso na minha mente e na sua? Meu Deus, eu só estou perdendo. Você fica pensando, né?
Eu abri mão de tudo, eu não tenho mais nada. Aí Jesus, fica calmo. Teu navio vai voltar. Tu vai continuar a tua viagem. Sabe por quê? Porque a ilha é o lugar onde nós somos abastecidos. O mais importante não é a maneira como você chega na ilha, mas a maneira como você sai dela. Porque na vida o que conta é como termina. É como você termina que conta. Você pode ter começado errado, você pode ter sofrido, mas Deus vai te fazer terminar com honra. Paulo só passou 3 meses na ilha, gente. 3 meses foi suficiente para Deus honrar a vida dele. E aí você pode perguntar, o que é que eu vou fazer agora que eu estou na ilha? O que fazer quando eu estiver nela? Olha bem para mim. O que você faz quando você está numa ilha? Vai juntar graveto. Cutuca o irmão do seu lado e diz assim, vai juntar graveto? Não, mas fala com vontade, diga, vai juntar graveto. Eita, nem todo mundo quer ouvir essa palavra, né? A gente não quer juntar graveto. A Bíblia diz que quando Paulo chegou na ilha, o que foi que ele fez? Juntar graveto para acender uma fogueira. Gente, esse era um trabalho de escravo, era um trabalho de servo, juntar lenha. Paulo era apóstolo. Ele não tinha nada que estar juntando graveto, mas na ilha a gente faz o que é necessário ser feito. Paulo disse, eu vou juntar graveto. Se é na ilha que eu preciso juntar graveto, eu vou juntar. Deus está dizendo para mim e para você, você está na ilha, faça o que é necessário fazer na ilha. Se for ter que juntar graveto, se humilhar, pedir perdão, trabalhar num trabalho inferior, faça, meu filho, Deus vai honrar você. Aí às vezes a gente trabalha, não, porque eu tenho nível superior, porque eu tenho aquilo. Aí passa uma crise, aí aparece um emprego inferior. Você, eu nada, eu com minha formação vou nada trabalhar nisso. Ei, meu filho, na ilha a gente não tem o que escolher não, na ilha a gente tem que obedecer. Na ilha a gente faz o que precisa ser feito. Senão você não vai sair nunca dela. Senão você vai morrer na ilha. E o pior, vai morrer de frio, porque o gravetinho ajudou a fazer a fogueira para esquentar. Ei, a ilha é o lugar de você juntar graveto. Talvez o seu casamento está numa ilha. Você está sofrendo, aí Jesus está dizendo, vai juntar graveto. Você está querendo uma intervenção do céu. Você está querendo uma coisa milagrosa. Quando Deus diz que quando a gente está na ilha, a gente não tem que escolher, a gente tem que juntar um gravetinho. O que é um graveto no casamento, pastor? É um me perdoa. É um eu te amo. É um presentinho que você manda. É um dia bem mansinho que você passa. É ou não é? Mas eu não fiz nada errado. Opa, tu vai escolher o que tu vai fazer na ilha? Ou tu vai fazer o que precisa ser feito? Você tem que fazer o que precisa ser feito. Se na ilha é lugar para juntar graveto, meu filho, você não vai dizer, eu quero que todas as pessoas agora me sirvam. Não. Você vai fazer o que precisa ser feito. Paulo podia ter chegado e dizer, para todo mundo aqui que eu sou apóstolo. Eu sou o maioral dos maiorais. E agora vocês têm que me servir, agora vocês têm que fazer isso. Não. Paulo chegou, estou preso, prisioneiro numa ilha. Eu vou juntar graveto, né? Eu vou ajudar a acender uma fogueira. Quantas vezes a gente não quer juntar graveto na vida, né? A gente acha que a gente é muito importante para ficar em pé ali atrás, servindo as pessoas. Ou que a gente também é muito importante para varrer, passar o pano. Não, o pastor tem que me chamar para uma coisa melhor, né? Tem que me dar o microfone, porque eu sei falar. Não vai sair da ilha com honra nunca. Nunca. Porque quem não sabe passar pela ilha e juntar graveto, nunca vai ser abastecido no seu navio. Meu filho, se você errou e foi parar numa ilha, não vai querer ser apóstolo de volta logo não, amigo. Tu vai ter que juntar graveto. Tu vai ter que aprender. E às vezes o graveto é Jesus te ensinando. Fica na tua, na humildade. Porque se tu não passa no teste de juntar graveto, tu não passa no teste de pregar para César. Foi isso que aconteceu com Paulo. Nada na nossa vida é por acaso. Olha bem para mim. Nada na nossa vida é por acaso. Até os vacilos que a gente dá e as provas que a gente passa é Deus poupando a gente de uma coisa pior lá na frente. Você está entendendo? Às vezes nosso coração é enganoso. A gente começa a crescer. E Deus por amor interrompe nossa viagem. Deus por amor manda a gente para uma ilha para dizer, calma filho,
Calma, filha. Se você fosse nessa pesadinha que você estava, uma hora seu coração ia explodir de arrogância. É por isso que às vezes Deus diz, é necessário você ir para uma ilha. É necessário você passar essas coisas. Quantas ilhas na minha vida foram necessárias para Deus me ensinar tantas coisas? Todos nós passamos por ilhas. Não fica achando que quem é pastor está isento de ilha, não. A gente passa por ilhas. Deus também aperta a gente na ilha. Deus também diz, até onde está teu nível de confiança? Deus também diz, fica quieto. Não faz nada. Quantas vezes a gente quer fazer tudo, né? Principalmente quando a gente tem um temperamento assim como eu, bem controlador, a gente quer participar de tudo, a gente quer fazer tudo. Aí Deus diz, não vai fazer não. Vai ficar quieta, deixa os outros fazer. Não é? Aí a gente tem que depender do Espírito Santo. Gente, esses dias aconteceu isso comigo. Porque Deus sabe como eu sou. Eu sou workaholic, viciada em trabalhar nisso aqui. Isso aqui é minha paixão, eu fico doida. Tudo tem que passar por mim, eu quero ver. Eu olho a placa, eu já olhei que tem uma poeira ali. Eu já chamei uma pessoa, eu já disse, manda ajeitar essa cadeira aqui. E eu já vi que alguém subiu aqui no altar, no tapete. E o pé dela estava com poeira, ó, tem 4 manchas aqui. Que eu sou assim, 350 milhões por hora. Aí o que é que Deus faz? Vai viajar, Thalita. Você vai pregar bem fora, para você aprender a deixar as outras pessoas fazerem também. Aí teve uma moça sem limites. Minha gente, eu não fiz nada. Para mim era um teste de Jesus. Porque era Deus dizendo, fica calmo que tem gente que sabe fazer também. Todas as vezes que Deus nos manda para uma ilha, é para nos ensinar alguma coisa. A ilha é um lugar não somente de juntar gravetinho, é um lugar de socorrer o próximo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi até a casa de Públio socorrer aquele homem. Olha bem para mim. Tem gente que diz assim, mas eu fiquei doente, ninguém nunca me fez uma visita, e você visita alguém? A Bíblia diz assim, como quereis que vos façam, faça você aos outros também. A gente só pode reclamar de uma coisa que a gente tem credibilidade para falar. Aí a pessoa, porque ficou doente, o pastor não fez uma visita, ela fica morrendo. Mas ela mesma nunca fez uma visita a um enfermo. A ilha é um lugar de socorrermos o próximo, de fazermos a diferença. A Bíblia diz que Jesus andava por toda parte, fazendo o bem. Fazendo o bem. Mas não somente isso, a ilha é um lugar onde nós não vamos responder a críticas. Veja o que a Bíblia diz no versículo 4. Diz assim, os moradores da ilha, eu estou aqui, minha gente, que é o único lugar que eu enxergo. Porque assim vocês não têm noção, a gente não enxerga nada. Vocês estão entendendo, tá? Não estou me virando de costas para vocês não, tá bom? Versículo 4, os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram, este homem deve ser um assassino. Obrigada, Manuca. Pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não deixa vivê-lo. Deixa eu te dizer, quando você estiver na ilha, vai ter alguém para dizer, você é um assassino, você não presta. Vai ter alguém para te caluniar. Fizeram isso com Paulo, a cobra picou ele e de repente todas as pessoas começaram a caluniar. Porque as pessoas não querem saber o porquê das coisas que acontecem na vida da gente. Elas só querem julgar o que está acontecendo na vida da gente. Mas deixa eu te dizer, esse não é o momento de você responder. Paulo poderia ter dito, não, eu não levei essa picada porque eu estou pecando, porque eu sou ruim, porque eu sou um assassino. Eu sou um apóstolo, eu sou um pregador do evangelho. Mas Paulo não fez nada disso, ele ficou calado. Ele deixou o próprio Deus responder por ele. O que foi que ele fez? Ele, sai para lá, cobra. Deixa Jesus mostrar se eu sou um assassino de verdade. É isso que nós precisamos fazer. Se alguém caluniar você, levantar um falso testemunho, julgar, porque as pessoas querem fazer isso. Elas querem um motivo de desculpa, alguém para culpar. E nós vamos passar por situações como essa na ilha. Nós precisamos entender, eu não preciso falar nada, eu não preciso me defender, Deus é minha defesa. Foi muito melhor Paulo ter feito essa escolha, não foi? Porque talvez se Paulo tivesse dito, não, eu sou um apóstolo, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu não sou assassino, veja, nada vai acontecer comigo, não ia ter a mesma graça. Paulo ficou bem calado, de repente nada aconteceu. E as pessoas, meu Deus, nada está acontecendo. É muito melhor ficar calado e deixar Deus fazer, não é? É melhor, porque fica mais bonito.
Porque se a gente fala, vai ter a impressão de que a gente está se defendendo. Não é? Então, quando você estiver na ilha, não se justifique, não se defenda. Ama. Paulo não deixou de amar os habitantes da ilha por causa disso. Ele ficou calado. Ei, as pessoas vão fazer mal a gente? Vão. Para de se agarrar nisso. A gente fica tão desesperado porque o povo trata mal a gente. Ô, minha gente, pelo amor de Deus, vamos crescer, vamos amadurecer. Isso vai acontecer pro resto das nossas vidas. Só vai parar quando a gente for parar no céu. Porque as pessoas são imperfeitas. Assim como eu e você também somos. O que é que você tem que fazer? Maturidade para relevar. Se a pessoa falar, tá bom, meu filho, tem mais o que fazer. Eu tô aqui nessa ilha só de passagem. Daqui a pouco eu tô pregando para César. Tu tem que estar perreado por causa do cara que disse que tu era um assassino por causa de uma cobra? Não. Deixa Jesus mesmo estrangular a cobra. E mostrar o poder dele. Amém? E em último lugar, quando você estiver em uma ilha, não enterre seus sonhos na ilha. Gente, quem enterra coisa numa ilha é pirata. Deus não nos chamou para enterrar nossos sonhos na ilha. Paulo havia parado na ilha de Malta, mas o sonho dele era ir a Roma pregar o evangelho para César. Quando ele chegou ali, ele poderia ter desistido. Ele poderia ter dito, já não aguento mais. Eu faço tudo por amor a Jesus, tudo por amor ao evangelho. Eu sou preso no capítulo 16, açoitado, apanho, de repente me jogam dentro de um navio, prisioneiro. Eu passo tufão, tempestade, tudo de ruim, for parar dentro do mar. Fico encalhado, vou parar numa ilha como se não bastasse. Quando eu chego na ilha, a cobra me pica. Ah não, tá bom, desisto, vou ficar aqui. Vou nada aqui para Roma para falar de Jesus para ninguém. Ele poderia ter dito isso, poderia. Ele poderia ter enterrado todos os seus sonhos na ilha. Mas Paulo havia sido chamado segundo um propósito. Deus não te chamou para enterrar seus sonhos na ilha. Prossegue viagem. Mesmo que você passe por lutas, aflições, levanta a cabeça e diz, aqui é só uma passagem. Daqui a pouco eu estou em Roma. Daqui a pouco eu chego no meu objetivo. Você não pode desistir. Você precisa continuar. Paulo tinha tudo para desistir. Picada de cobra, tempestade, tufão. Vamos matar os prisioneiros. Ele ouviu as pessoas dizendo que ele era assassino. Ele tinha tudo para enterrar os sonhos dele e desistir. Cansei. Essa brincadeira de ser pregador do evangelho dá muito trabalho. Mas não. Ou mais, Paulo poderia ter desistido porque agora ele era um Deus na ilha. Depois de tudo que tinha acontecido, todo mundo gostava de Paulo. Quem não gostava dele? Todo mundo doente, de repente ele cura todo mundo. Mas ele não desistiu. Ele poderia ter dito, vou ficar aqui, que a vida agora está boa. Ele disse, eu tenho um objetivo, pregar o evangelho em Roma. E praticamente 300 anos depois, todo o Império Romano se curva aos pés de Jesus. Por causa da escolha de um homem que desistiu não desistir da sua ilha. Que desistiu não se rebelar na sua ilha. Que desistiu cumprir o propósito de Deus na sua ilha. Deus trouxe você aqui para dizer, tem um propósito na sua ilha. Não desista. Fique em pé no seu lugar. Obrigada. A ilha é somente um lugar de passagem. É somente um lugar de parada. Mas você precisa saber o que você vai fazer na ilha. Porque você não pode passar de todo jeito. Você precisa passar e ser aprovado. Para Paulo, a ilha durou 90 dias. A minha ilha também durou 90 dias, 3 meses no UTI. Para José, a ilha demorou um pouco mais. Foram 13 anos. E às vezes a gente nessas horas quer ser Paulo, né? Minha ilha, eu prefiro que seja 90 dias. Mas tem ilha que vai ser 13 anos. Tem ilha que vai ser 20, 30. Quem diz o tempo da ilha é Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jó foi colocado numa ilha. E quando ele saiu dela, ele disse, Deus, eu te conheci apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quando você sair dessa ilha, você vai poder dizer, eu tenho intimidade com meu Pai, a nível de dizer, agora eu sei quem Ele é. Agora eu escuto o seu coração. Deus está só te preparando nessa ilha, para que você saia completamente diferente. Você só precisa abrir mão das suas vontades e dizer, Senhor, eu sou uma folha, escreve a tua história. Deixa o Senhor dizer o momento que
eu vou entrar no navio, que eu vou parar numa ilha e depois que eu vou ser abastecido, cheio de presentes quando eu sair dela. Senhor, nós estamos aqui porque entendemos que fomos chamados segundo um propósito. Entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entendemos que até o mal que nós passamos vai cooperar para o nosso bem, para o bem de outras pessoas. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, se em alguns momentos na nossa vida de interrupções nós nos rebelamos contra Deus, nós deitamos no chão da ilha e só choramos e não aprendemos o que o Senhor quer nos tratar naquela ilha. Perdão, Senhor, quando o nosso coração é enganoso, orgulhoso, arrogante. E Deus está querendo dizer, fica calmo. Eu estou querendo limpar as arestas do teu coração. Quantas vezes a gente se acha autossuficiente? Quantas vezes a gente se acha injustiçado quando Deus está dizendo, você não é um injustiçado. Foi eu que te coloquei nessa ilha. Por amor a você, para você aprender o que você precisa aprender. E nós queremos te dizer, Senhor, nós queremos ser aprovados na ilha. Nós queremos sair da ilha com honra. Nós queremos sair da ilha como um grande homem, uma grande mulher de Deus. Nós queremos que o nosso barco esteja cheio de suprimentos para prosseguir viagem e cumprir o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Essa igreja, Senhor, quer te dizer, nós somos como Paulo. Mesmo que nós possamos passar por ilhas, por sofrimentos, por momentos difíceis, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar. Nós vamos pregar o evangelho, porque Deus nos chamou para isso. Por mais que a gente apanhe, que seja jogado numa prisão, nós não vamos desistir de te servir, Senhor. Não vamos desistir de ser um voluntário, de ser um líder de célula, de amar pessoas, de falar de Jesus, de trazer para a igreja, de fazer o que é necessário fazermos. Nós não vamos desistir, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam e cumprem o propósito de Deus para a nossa vida. E eu te peço que o Senhor renove a esperança, a força no coração de cada um de nós. E que a gente entre logo nesse navio de volta e continue o sonho de Deus para a nossa vida. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Do jeito como nós estamos, feche seus olhos. Eu quero fazer um convite a você. Paulo só foi capaz de passar por tudo isso na ilha e sair com honra porque ele tinha Jesus, porque ele tinha um propósito. E hoje eu quero te oferecer um propósito de vida. Eu quero te oferecer uma missão de vida. Eu quero te oferecer algo maior para você viver. Eu quero te oferecer algo que vai preencher sua vida, que vai te dar sentido à sua existência. E isso não é uma coisa, não são bens. Isso é uma pessoa, é Jesus. Tudo o que você precisa é isso. E é tão fácil. Você não precisa pagar nada. Ele te dá de graça. Você só precisa escolher dizer sim para Ele. Levantar sua mão e dizer, eu quero Jesus no meu navio. Eu quero Jesus na minha ilha. Eu quero Jesus do meu lado, porque quando a cobra picar, com Ele eu não vou ser morto. Eu quero Jesus do meu lado, porque quando as coisas estiverem difíceis, eu vou ter fé para continuar o barco e seguir viagem. E nessa hora eu quero fazer um convite a você. Eu vou contar de 1 até 3. E você que quer entregar sua vida a Jesus, para ter esperança de volta na sua ilha, eu quero que você levante bem alto a sua mão. Amém? Eu quero orar por você. Com uma simples oração, você pode mudar o curso da sua vida. E sabe, você não está aqui por... já tem uma vida se entregando a Jesus. Glória a Deus!